Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanão, dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e dando sequência ao nosso trabalho de trazer candidatos para falar de suas propostas, candidatos que são evidentemente comprometidos com as nossas lutas, com as nossas bandeiras. Tenho aqui hoje a honra de receber Mãe Flávia Pinto, candidata a deputada federal pelo PDT do Rio de Janeiro, professora, socióloga, dirigente da Casa da Bênção. Casa do Perdão. Casa do Perdão. Quem é a Casa da Bênção? Não sei. Não, é Casa do Perdão. Casa, então é porque o nome é parecido aí. Várias pessoas falam isso, Casa da Bênção. Perfeito. Então me desculpe. Não, Casa perfeito. do Perdão, em Campo Grande. Isso. Não é isso? Que veio aqui hoje para ter essa conversa com a gente. Sua bênção, meu velho. Colofé, uma honra recebê-la. Já quero agradecer a sua boa vontade daqui. Estou sabendo que a senhora está indo a Brasília. Mas já quero começar a nossa conversa lhe perguntando o seguinte: povo de axé vota em povo de axé? Tradicionalmente não, por uma série de questões. Primeiro que eu não vejo, ou vejo muito pouco, pessoas efetivamente de dentro da religião, como candidatos e candidatas. Inclusive, alguns dizem, nós temos representação, e aí às vezes a gente fica perguntando quem é o pai e a mãe de santo dessas pessoas Sim. que dizem que são da religião. Sim. Porque apoiar nossas causas é uma coisa, ser de dentro e ter entendimento do que é preciso para manter um terreiro em pé, um terreiro erguido. Por exemplo, essa casa aqui tem quanto tempo, meu velho? 70 anos. 70 anos. Então, quantas vidas essa casa aqui salvou e transformou? Nossa, muito. Impossível calcular, né? Sim, é impossível. sim. Então, manter uma casa dessa de pé, prestando esse serviço dentro da tradição, não é uma tarefa fácil. Não é. Então, qualquer pessoa que esteja nos defendendo tem que ter essa vivência, tem que ter esse entendimento. Sem dúvida, sem dúvida. Então, tradicionalmente, o povo de axé não vota em gente de axé, porque poucas vezes nós tivemos candidatos e candidatas de verdade, de dentro, e com comprometimento de conciliar a vida política com a vida religiosa. Inclusive, algumas pessoas perguntam, mas como ser mãe de santo, pai de santo, ogã e candidato? A gente não faz outra coisa dentro do terreiro senão política. Sim, porque sim. a administração de uma casa é um ato político. Sim, né? sem dúvida. Mas eu acho que o povo está mudando agora, eu tenho percebido uma diferença muito grande, um movimento espontâneo das pessoas nos procurando para oferecer apoio político, das pessoas entendendo que não dá mais para não participar da política, mas chegamos ao caos, né? Tivemos que chegar numa bancada evangélica, no executivo de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que não é uma cidadezinha pequena. E com a tradição libertária que o Rio de Janeiro Sim. sempre teve, você hoje tem um prefeito neopentecostal, porque não é evangélico, é Neopentecostal, exatamente. Eu considero uma derrota tremenda. Mas uma pergunta que muita gente sempre faz é o seguinte: política e religião se misturam? Na verdade, as tradições sempre foram juntas. Qualquer povo tradicional, hindu, indígena, africano, a decisão política de organização da vida daquele povo era do sacerdote. Ele decidia quem era justo, quem era injusto, quem devia ser punido, quem não deveria ser, decidia o nome de uma criança, Sim. Isso é um ato político também, decidia pelos casamentos, né? Não havia o registro civil, então o casamento era legitimado pela sacerdotisa ou pelo sacerdote. Só que a modernidade, né, trouxe para a gente uma desassociação desse comportamento tribal que associava a orientação religiosa com a orientação política. O que essa modernidade nos trouxe a partir da era eurocristã, né, com o advento da passagem de Jesus Cristo? Ela nos trouxe uma centralidade religiosa e uma centralidade política, que normalmente não deu certo. Não há experiências positivas. Quando fez essa desassociação, houve um imperialismo, uma necessidade de dominar terras e outros povos e dinheiro, extorquir dinheiros, tanto que foi essa desassociação que gerou, inclusive, aquele processo da escravização que a gente vive até hoje aqui no Brasil, as consequências disso. Então, na minha opinião, se misturam sim.
E se a gente não tiver entendimento de como fazer esse caminhar conjuntamente, a gente vai viver o cenário que a gente está vivendo. Porque essas religiões modernas, que não são as nossas religiões de 140 mil anos de existência, elas estão na política brasileira. E aí vou falar bem do Brasil. Estão em outros lugares também. Mas estão aqui decidindo pelo nosso orçamento, decidindo o que é prioridade de política pública, decidindo, inclusive, cortar verba do samba, que é a maior festa popular do mundo. Nós só perdemos para Parintins em Manaus, ou seja, as duas maiores festas populares do mundo são brasileiras, e um prefeito se acha no direito de cortar verba onde famílias e mais famílias vivem daquela produção do carnaval. E que atrai turista, que atrai dinheiro para a cidade, que atrai alegria, independente até da questão, a questão cultural. Sim. Né? E eu acho que a questão da nossa religião e essa história da relação com a política, todo mundo que faz política, de alguma forma, pensa chegar ao poder. Sim. E eu sempre digo que a gente não quer transformar o Brasil em candomblecista, nem um bandista, não é nada disso. Mas eu acho que nós temos, sim, um patrimônio cultural e um patrimônio imaterial que precisa ser defendido e protegido. Sim. E não há outro caminho a não ser o parlamento. Exatamente. Não é? Porque capoeira de Jesus, pelo amor de Deus, bolinho de Jesus... Samba de raiz gospel agora, já ouviu? Deus é mais, não. Xangô me proteja, Deus. Tentando entender. Inclusive, isso que o senhor está dizendo, essa bancada evangélica que está lá dentro da política, ela tombou o gospel como patrimônio cultural brasileiro. Então, qualquer pessoa que teve aula de história sabe que o gospel não é cultura brasileira. Sim, sim. E, no entanto, eles têm benefício da Lei Rouanet para proteger as ações e ter apoio, incentivo fiscal para poder produzir isso. Então, o meu imposto, o seu imposto, a roupa que a gente compra, a vela que a gente acende, paga o imposto que está defendendo uma cultura que não é brasileira, que não tem nada de povos tradicionais, nem indígenas, nem africanos, nessa tradição. Agora, por que conseguiram isso? Conseguiram porque estão dentro do parlamento. Sim. E articulados com o poder que efetivamente, eu conversando com alguns evangélicos, e não são poucos, todos são unânimes em dizer que esta bancada não os representa politicamente. Sim. Os evangélicos tradicionais não têm essa relação, esse comportamento que os neopentecostais têm de necessidade, que é um comportamento capitalista de dominar, porque eles vão calculando seus feudos, a quantidade de dízimos, a quantidade de seguidores, não por acaso estão dentro dos presídios também com esse tipo de articulação, que é uma forma de lavagem de dinheiro, e a gente não se dá conta de que está sendo promovido. Eu temo, inclusive, Ogan, que no período de 10 a 5 anos a gente possa não ter uma diminuição significativa de terreiros. Por quê? Essa bancada, ela está negociando forma de desenvolver legislação para impedir que a gente continue existindo. Como é que vai ser isso? Cria uma série de impostos. Alguns terreiros vão se manter, como esse aqui que já está de pé há 70 anos, o meu que é um pouco mais organizado, de um pai, de uma mãezinha ali e aqui. Mas a maioria não vai, porque a gente não tem essa estrutura financeira, a gente não tem esse fôlego financeiro para pagar. Então, veja bem, é uma luta legal, legítima, eles não vão gritar, não vão tacar pedra, não vão atear fogo, não vão nem discutir com a gente. Legalmente, eles vão impedir da gente existir. Aqueles 200 pastores que foi recebido pelo atual prefeito da cidade, cujo nome não deve ser dito, nem deve ser lembrado, eram 200 candidatos, na época pré-candidatos. Isso a mídia explorou muito pouco. Então, veja bem, a barganha política estava sendo ofertada para potenciais políticos do futuro, de curto prazo. Isso o nosso povo precisa entender o que está em jogo. Sim, recentemente um amigo nosso, um irmão nosso aqui, que faz programa aqui, o Andilo, filmou perto da casa dele um caminhão da prefeitura virando concreto para botar numa igreja universal do Reino de Deus. Sem nenhum pudor. O caminhão de obra da prefeitura. Com tranquilidade. Sereno, lá no meio da rua, 5 horas da tarde. Enfim, e aqui no Rio de Janeiro? Como é que a senhora está vendo essa questão da sucessão aqui no Rio?
Então, eu acho que nós tivemos perdas significativas com algumas candidaturas que não se mantiveram, a sua, do Ivani, do Marcelo Monteiro, seja por diferentes momentos, diferentes motivos, eu acho que a gente perde com isso. Porque a gente deixa de ter políticos com qualidade para fazer o debate. Porque não é só se eleger, não é só ter mais gente da religião, não é só ter mais mulher, não é só mais ter gente preta, é ter gente que saiba fazer o debate, sabe discutir um orçamento público, sabe fazer a discussão do que está na ordem do dia. Então, eu acho que foi uma grande perda. Mas, ao mesmo tempo, o povo está mais atento, nosso povo está mais atento, está acompanhando, está percebendo, está se preocupando. Eu fui em casas que nunca tiveram políticos pedindo voto lá. Eu fui numa casa de 60 anos e a Mãe de Santo nunca, nenhum político passou lá pedindo voto. Ela, uma senhora de 82 anos, entendeu que agora não dá mais. Eu tive adesão também de outros terreiros que nunca apoiamos ninguém, mas agora a gente entendeu que não dá mais para ser assim. Então, isso é uma coisa positiva, mas a gente precisa entender que se elegermos 1, 2, estadual, federal, ainda é pouco. A gente tem que já estar olhando para daqui a 2 anos, os próximos que a gente já tem que estar fazendo uma rede para poder eleger. Porque uma pessoa só para discutir orçamento, pegar aquela partezinha ali e trazer para o nosso povo, porque uma casa como essa, por exemplo, tem que ser patrimônio cultural. Ela existe há 70 anos. Isso aqui tem que ser tombado, não é o gospel que tem que ser tombado, porque ela presta serviço para a sociedade, como promotora de cultura da religiosidade brasileira. Então, isso para um parlamentar sozinho é mais difícil. Claro que hoje, Ogan, tem uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender e potencializar, são as redes sociais. Hoje você consegue barrar uma votação, como nós barramos há 3 semanas atrás no Supremo Tribunal Federal, da questão do uso ritualístico e alimentar de animais. Eu estava lá, do lado de fora, a pressão que nós fizemos, colocando vídeo ao vivo, Facebook, tudo que a gente podia usar, parou a discussão lá dentro. Então, hoje a gente pode ser um parlamentar, você pode ter um mandato que você seja uma minoria, mas a sua força nas redes sociais, ela ecoa lá dentro. Então, a gente tem que usar, compartilhar, curtir, comentar, divulgar tudo aquilo que está afinado com nossos argumentos. Mas a gente precisa entender também o seguinte: um parlamentar que não é de dentro, ele eleito, que tem muita gente nossa apoiando pessoas que não são de dentro, é um direito. Só que eu quero ver essa pessoa, por exemplo, pegar aqui o palanque do parlamento e defender o uso de abates religiosos. Que aquilo não fere, não afeta a pessoa. A gente precisa entender essas coisas. Somos nós que defendemos a população LGBTQI, sempre acolhemos, tradicionalmente. Nos terreiros é que vem parar as mulheres que são estupradas, as mulheres que são violentadas, que vão receber aquela comida que está ali, que a gente distribui gratuitamente. Não que as outras instituições religiosas não façam, mas aqui a gente tem um acolhimento diferente. E isso é um trabalho invisível para a sociedade. É invisível por discriminação, porque a Umbanda e o Candomblé já estão nisso há muitos anos. A grande popularização da Umbanda, no meu entendimento, advém justamente desse atendimento. A gente está falando de curas em épocas que não existia penicilina, nem antibiótico. Né? E os caboclos já curavam a tuberculose com erva de passarinho. E por aí vai. Então, essa experiência acumulada que os terreiros têm de cuidar efetivamente das pessoas, me perdoem as outras, mas ninguém tem. Não tem. Né? Essa tradição do acolhimento não tem. E de encontro justamente às necessidades mais elementares da população mais pobre. Que é saúde e alimentação. Eu tenho tempo, uns 2 meses eu soltei uma nota falando dessa questão das eleições, e eu dizia, não basta ser de axé. E a senhora tocou num ponto para mim que eu acho que é fundamental. Não basta ser de axé. Eu acho que o Brasil inteiro, as pessoas com um mínimo de percepção da realidade, estão com seus olhos voltados para o futuro. Nós tivemos golpes bárbaros, nós tivemos roubo de direitos, nós tivemos, enfim, coisas que há muito as forças conservadoras não conseguiam fazer ou não tinham coragem de implementar, e esse governo fora Temer chegou e numa canetada deu um golpe, um novo golpe.
na democracia brasileira. Então não basta ser de axé, tem que estar compromissado com a agenda progressista, sim, tanto para o povo de axé como para a sociedade como toda. Afinal, nós não estamos desassociados, sim, disso. Sim, sim. Duas questões eu quero colocar para a senhora. A gente montou um grupo aqui chamado Irmãos de Fé Unidos pela Democracia, que desde novembro do ano passado vem debatendo questões específicas do povo de axé. Chegamos a redigir um documento que foi lançado em várias convenções. Foi um processo muito democrático, muito interessante. Duas questões eu quero lhe perguntar, que nós apontamos nesse documento. Ensino religioso na escola pública. Uhum. E uma das coisas que a gente observou é o fim das concessões de rádio e TV para denominações religiosas. Nós constatamos que hoje, dos 12 canais abertos, 8 têm programação neopentecostal. Isso, efetivamente, não contribui, não é uma concessão pública, como todo mundo sabe, e que está sendo para uma discussão, no meu entendimento, eu, Ganja Sanã, eu aponto e acuso, sim, o movimento neopentecostal como responsável pelo recrudescimento dessas agendas reacionárias no nosso país. O recrudescimento do feminicídio, o recrudescimento do racismo e o ataque aos terreiros das religiões de matriz africana. O que a senhora acha disso tudo? Bom, o ensino religioso, na minha opinião, não deveria existir. O movimento que nós fizemos, já que nós não tínhamos força para derrubar uma bancada evangélica que votou em sua maioria para que ele existisse, foi lutar para que nossa religião também estivesse lá, senão nós não estaríamos. Nós éramos os outros, e esses outros não apareciam em números exatos, em números reais. E aí a gente ajudou criando uma consultoria, um órgão que minimamente passasse por uma triagem aqueles professores e professoras que fossem aprovados. Mas eu sou contra o ensino religioso, agora sou a favor no modelo que o FONAPER propõe, que é um ensino religioso que fala da dimensão da importância da religiosidade na vida social. O FONAPER tem uma linguagem que traz a religião como essência da existência humana. E aí, nesse sentido, para mim, seria importante, que aí você vai abordar a religiosidade dentro de um aspecto filosófico, sociológico, e não aula de catolicismo, aula de kardecismo, aula de protestantismo. Não era esse o modelo que nós gostaríamos, e por conta disso existir da forma que está, é que as escolas públicas têm sido, principalmente no Rio de Janeiro, o berço do desenvolvimento da intolerância. Nossas crianças estão sendo ensinadas a serem intolerantes, isso é muito grave. Quanto às concessões públicas de canais de televisão e rádio, a gente precisa entender que nós pagamos uma TV Record. Nosso imposto aqui paga uma TV Record. O meu imposto, o seu. Da vela que a gente compra, da roupa que a gente veste, da comida que a gente come, nós pagamos a concessão de uma televisão pública que é evangélica. As rádios comunitárias, as rádios populares, infelizmente, eu fui do PT, meu primeiro partido é o PDT, voltei agora para o PDT e fui do PT. Não sou usualmente aquela pessoa que fica falando mal do PT, eu não vou ganhar nada com isso, nem voto, aliás. Mas é importante que a gente diga isso, né? E no filme que fala do golpe que a presidenta Dilma Rousseff sofreu, ele está trabalhando muito bem essa questão de dizer que, infelizmente, houve uma falha nesse governo, que foi justamente não ter priorizado a defesa dessas rádios comunitárias, né? Tem até uma crítica de um senador durante o filme que fala o seguinte, como que um governo que tira tantas concessões, ele quer ser defendido por esse povo, se ele tirou o microfone da mão do povo. E isso nos afeta, sim, a nós religiosos, porque, como o senhor bem colocou, quando a gente está defendendo ou acolhendo o nosso povo, na política ou na religiosidade, nosso povo é o quê? O povo pobre, é o povo preto, são as pessoas homoafetivas, são as mulheres que sofrem os maiores números de violência e violação de direitos. Então, quando a gente está defendendo, a gente está defendendo também esse povo. E isso aqui é um canal de defesa, uma televisão, uma rádio web, uma rádio comunitária, uma rádio religiosa.
E aí, como a gente não tem estrutura financeira, que nós não estamos organizados administrativamente e economicamente, inclusive para proibir aquela pessoa maluca que bota no poste, traga a pessoa amada em 3 minutos, a gente não tem força organizacional ainda para coibir isso. Sim. Então, a gente fica refém de uma bancada evangélica e católica que é bem estruturada financeiramente e que a gente, quando pega uma rádiozinha, a gente às vezes não consegue se manter e eles têm o dinheiro. E aí a gente vende o horário para se manter vivo. Sim. De modo que às vezes tem 4 programações da nossa religiosidade e o restante são outras programações. Então, nosso povo precisa entender isso, porque esse aqui é o canal mais forte que a gente tem, que é a comunicação. Exu é isso aqui. Sim, é o momento que a gente tem de alcançar. Eu tenho dito nos terreiros onde eu tenho ido pedir votos, eu tenho dito o seguinte, olha, eu tenho plena consciência da responsabilidade que é parar uma gira de Exu, parar um toque de candomblé para pedir voto. Mas esses 5, 10 minutinhos que os pais e mães de santo estão me dando equivalem a horas da TV Record que a gente não tem. Sim, sem dúvida. Esse momento aqui é um outro momento como esse. É um momento de uma televisão que a gente não tem para ouvir nossas propostas, nossos compromissos com a nossa população. Sim, é verdade. É verdade. E a senhora tocou num assunto bastante interessante, que é o seguinte, eu defendo a tese de que nós somos a única religião que gasta dinheiro. E nunca foi feito um cálculo da economia que a gente gera. Né? A gente, de vela, cachaça, obi, orobô, roupa, tecido, alguidar, louça. E eu falo até isso sempre, a pior coisa que tem hoje é você conseguir comprar uma roupa, um tecido, que seja, para Omolu, por exemplo, seja preto, vermelho e branco, que não tem uma flor. Não consegue. Ainda sábado eu fui atrás e não consegui de novo. Ou seja, a gente gasta dinheiro... E não tem o produto que a gente gostaria. E não há nenhum investimento do próprio empresário em nos atender. Porque quem mais gasta tecido nesse país? Somos nós. E não há nenhuma pesquisa, não há nenhum estudo, não há nenhum interesse do próprio empresário em investir numa padronagem que nos atenda. E esse comerciante... As fábricas de vela, enfim, é um mundo. É um mundo, um valor econômico que a gente não tem isso como retorno. Eu conversei muito com isso com o economista Marcelo Paixão, que embora não seja da nossa religião, é um militante negro, um ativista negro, inclusive agora está fora do país. E a gente conversava sobre um dia fazer uma pesquisa que levantasse, desse conta de levantar qual é o montante de dinheiro que a gente gera. Azeite de Porque esse empresário, ele não investe nas nossas ações. Por exemplo, a Marcha para Jesus tem financiamento da Lei Rouanet, porque é tombada, como eu falei no início. Esse empresário, alguns poucos, a verdade seja dita, mas muito poucos, investem. Então, essas pessoas vivem do nosso dinheiro, algumas delas, inclusive, a gente tem conhecimento que são evangélicas. Sim. Tá? Donas de lojas de produtos afro-religiosos, e a gente não tem esse retorno. Então, o nosso povo precisa entender que a gente gera uma economia, nós somos produtores de uma economia de mercado que precisa ser devolvido para a defesa da existência da nossa tradição. Sim. Isso na festa aqui dos nossos 70 anos, que foi na 23 de abril, eu estava reando lá comida no pé de Ogum e eu estava me dando conta disso. Ali tinha inhame, tinha um feijão mulatinho, tinha uma galinha, tinha um azeite de dendê, tinha vinho. Quer dizer, esses produtos... Uma cebola, camarão, mel, enfim, aqueles produtos que estavam ali enquanto uma oferenda sagrada, elas, na verdade... tiveram um valor econômico. Movem a economia. Sim. Desse país. Então, nós estamos inseridos, sim, nesse processo. Nós geramos renda. E nós não nos damos conta do poder e da grandiosidade daquilo que a gente faz. Não só espiritualmente, como significativo, materialmente também. Isso aí passa por uma questão muito delicada, que ninguém quer debater. Eu sempre fiz esse debate, sempre fui extremamente criticada, mas eu sustento ele. Nós precisamos de uma organização nacional. Precisamos. Porque as que existem por aí extorquindo os terreiros não fazem nada por nós. Não.
Tem pessoas que fizeram mais coisas pela religião sem ter mandato parlamentar, como eu e o senhor, sem estar dentro de uma federação e, no entanto, as federações estão extorquindo dinheiro. Meu terreiro não está ligado a federação nenhuma, eu tenho 20 anos só de existência. Eu não sei aqui como é a relação, mas eu toco a hora que eu bem entendo, eu faço minha macumba a hora que eu bem entendo, e eu tenho meu CNPJ, eu sou uma ministra religiosa, eu não posso ter visto negado nos países signatários da ONU, eu tenho o direito de ser enterrada dentro do meu terreiro, se eu assim quiser. Eu usufruo dos benefícios que a Constituição me dá, e a gente aprendeu muito disso com o doutor Édio de Xangô, de São Paulo. Aqui eu aproveito para mandar um abraço aqui, que é uma pessoa que ajudou muito. Ele desenvolveu uma tese de mestrado dentro da Constituição brasileira, com os direitos dos nossos povos assegurados ali na Constituição. E ao contrário do que muitos dizem, a Constituição brasileira não é intolerante. Ela não é. Tudo que ela assegura para uma religião, ela assegura para todas as outras. A questão do presídio, por exemplo, eu ouço um monte de pessoas dizendo: nós não temos o mesmo direito. Nós temos. Tanto é que a Casa do Perdão é o único terreiro no Brasil inteiro que dá assistência religiosa umbandista no sistema prisional para o nosso povo. Sim. Que às vezes as pessoas me questionam, eu estou lá falando para o meu povo. Eu não estou falando para árabes. Sim. Eu estou falando para o meu povo preto, pobre, que muitos deles... Que é a esmadora maioria. Esmagadora maioria, e muitos caminharam com a nossa religião e se distanciaram. Só que você tem um procedimento jurídico a cumprir. Sim, aí as pessoas falam assim: mas nós terreiros não temos a tradição de ser organizado. Ora, mas como é que você vai prestar serviço dentro de um presídio? Você vai falar para pessoas envolvidas com a criminalidade, você não quer ter um CNPJ, não quer dar um documento para investigar se você tem envolvimento com a criminalidade ou não. Então, direitos nós temos. O que ocorre é que muitos terreiros não querem se legalizar, têm o entendimento que não precisa, ok, é um direito, mas também não vai participar politicamente. Eu acho que a questão que é colocada hoje, a gente fala aqui muito sobre o futuro do Candomblé e da Umbanda. A gente definitivamente precisa sair da margem da lei. Sim. Não é que nós sejamos marginais. A gente precisa sair da informalidade. A gente precisa existir parar de fato e de direito. Parar de tratar. Estão aí, nós já batendo as nossas portas, né? Já temos mais de 70 terreiros invadidos e depedrados e pessoas expulsas dos seus terreiros. E a gente está esperando ainda o quê? Mais acontecer. A gente precisa sair desta informalidade e começar a enfrentar esses problemas que são reais, que são concretos, de uma forma política. Porque se não for assim, não tem solução. O caminho, eu sou uma babá muito nova, né? Tenho só 20 anos de trajetória. Quando eu comecei a buscar direitos para o meu terreiro, que as igrejas ofertam para os seus seguidores, isso começou quando uma filha de santo minha foi até uma igreja e pediu cheque cidadão. E chegou lá o pastor olhando para a guia dela, no pescoço dela, olhava só para a guia e falava assim: você vem aqui terça-feira que eu vou ver se eu consigo. Ela voltou indignada, eram duas na verdade. Quando ela voltou indignada, eu falei: não, ela não está errada não, errada sou eu. Errada sou eu que não estou oferecendo isso para o meu povo, ele estava oferecendo para o dele. E fui buscar saber o que eu tinha que fazer, qual o caminho jurídico que eu tinha que percorrer. Quando eu me dei conta que a gente não tinha levantamento de quantos terreiros existiam, aí a gente fez a pesquisa de mapeamento, que foi uma forma embrionária de identificar, identificamos 847 terreiros na região metropolitana. A partir dali, nós começamos a campanha de legalização gratuita. Fizemos um mutirão, legalizamos 60 terreiros. Tudo isso é pouco? É pouco, mas foi feito. E essa pesquisa nos possibilitou fazer a cartilha com a legislação dizendo dos direitos das casas de axé e nos levou ao resultado estatístico dessa pesquisa, ir até Brasília, pedir ao ministro, na ocasião, o Edson Santos, que nos desse verba para criar o primeiro equipamento na América Latina de enfrentamento à intolerância religiosa, que foi o CEPLI, hoje o nome é COPLI. Então, dá conta de tudo? São 847 terreiros que tem no Rio de Janeiro? Não, é muito mais. São 60 casas que não estavam, só que precisavam de legalização? Não, é muito mais. O CEPLI dá conta de atender todo mundo? Não, mas atende. Por exemplo, a menina Kailane foi atendida por nós.
Todo mundo fez vitrine com esse caso, mas as pessoas se preocuparam com o estado psicológico daquela criança de 11 anos? Sim. Fomos nós que demos atendimento a essa criança. A questão, mãe Flávia, é que essa luta é muito maior do que a gente supõe. Sim. E se a gente não se organizar para isso, porque é a única forma de combater a organização. Você tem que fazer levantamento estatístico através da academia, senão você não gera política pública, você não compromete orçamento. É mais ou menos para a gente entender, a Lei Maria da Penha tem 12 anos. Sempre fomos um dos países maiores no ranking de violência contra a mulher. Eu mesma sou vítima disso. Eu tive minha mãe assassinada, eu fiquei 3 dias com ela morta dentro de casa, e quem matou ela foi meu padrasto. Eu tinha 10 anos de idade, meu irmão 3. Então, é fato, é real. Na época que isso aconteceu com a minha mãe, que eu tinha 10 anos de idade, ou seja, 32 anos atrás, não tinha Lei Maria da Penha. A probabilidade desse crime acontecer seria menor e a probabilidade desse homem ser preso seria maior. No entanto, foi preciso que nós, mulheres feministas, mulheres africanistas, mulheristas africanas como eu, desenvolvêssemos pesquisas estatísticas dentro da academia para provar que o Brasil é o 5º país no ranking mundial com casos de violência contra a mulher. A partir daí, nós conseguimos criar a Secretaria de Mulheres, Lei Maria da Penha. Sim. Então, o caminho para o povo de santo é a mesma coisa. Você tem que desenvolver estudos acadêmicos para que, então, você comprometa o orçamento da União a estar desenvolvendo políticas públicas. Perfeito. Esse é o processo. Infelizmente, a despeito da nossa concordância, não tem outro caminho. O caminho é esse e nosso povo precisa entender e internalizar isso. Perfeito. Mas, Flávia, nosso tempo está chegando ao final, mas nós vamos voltar a conversar outras vezes, se a senhora assim o desejar. Desejo. E eu gostaria que a senhora, para a gente concluir aqui, agradecer a sua valiosíssima contribuição, o fato da senhora ter atendido o nosso convite e deixar um recado aí para os eleitores. Sim. O que a gente deve esperar da sua candidatura em outubro? Apenas uma palavra: compromisso. Compromisso primeiro com o orixá, compromisso primeiro com a minha ancestralidade. E quando a gente tem compromisso com a ancestralidade, a gente tem com o nosso povo, porque a ancestralidade é povo, é da onde nós derivamos. E dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento político de muita descrença, dada a crise. Mas só participando da política a gente pode mudar a política. O atual prefeito da cidade foi eleito por 44% da população que não foi votar no segundo turno. Então, quem não foi votar elegeu um prefeito. Então, é importante que a gente entenda que a nossa participação define o jogo político. Nós precisamos efetivamente. São 513 cadeiras no Parlamento Federal. Não é possível que não tenha uma vaga para a gente. Eu me recuso, eu não aceito isso. Eu me indigno com esse resultado. Dessas 513 cadeiras, só 51 são de mulheres e 6 de mulheres negras e apenas menos de 10 de pessoas negras. Impossível aprovar políticas públicas para o nosso segmento sem uma maioria ou sem um mínimo de representatividade. Então, a gente precisa realmente aumentar esse número. Eu convido a vocês e peço a vocês o voto de confiança. Deputada federal, o número é 1238. Nos sigam nas redes sociais, na minha fanpage no Facebook, o perfil no Instagram e no Twitter, Flávia Pinto, que é a maneira que você... Mãe Flávia Pinto, exato, obrigada pela lembrança. É que no Facebook da Flávia Pinto eu tentei mudar, não consegui, porque é muito antigo, né? Mas o nome político é Mãe Flávia Pinto, nós que fizemos questão de marcar essa identidade, mas nas redes sociais você acha Flávia Pinto, a gente não conseguiu mudar. E ali você vai compartilhando, divulgando e pedindo voto pra gente, porque a gente não tem o dinheiro que o empresariado tem para financiar uma campanha política. Nós não temos um canal de televisão, então a gente precisa da sua força, da sua energia, do seu axé falando e pedindo voto para a gente. Muito obrigada por essa oportunidade. A força do tambor, ecoar através da energia da nossa voz. Tá bom? Muito obrigado, parabéns pela sua intervenção. E no que a senhora puder e precisar contar com a gente, é só chamar. Por favor, eu que agradeço, tá bom? Parabéns, tudo de bom. Para nós, sua bênção. Fala fé. Axé.